O vídeo de hoje é um daqueles momentos em que o Paulo Figueiredo solta o verbo e fala sem filtro. Ele responde com firmeza às críticas, defende a importância da verdade e mostra por que não dá para ceder à narrativa fabricada. Esse não é um desabafo qualquer, é um manifesto contra a manipulação e a covardia intelectual. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal e vem comigo assistir essa fala que tá dando o que falar. Vejam como essa discussão é uma discussão absolutamente imbecil de achar que um comentário feito por mim, que aliás teve 10 vezes mais repercussão justamente por causa do Dr. Chilique e dos seus comentários difamatórios, principalmente na Auriverde, mas imaginar que um comentário feito por um jornalista pudesse atrapalhar a tese da defesa. E um picareta levantar esse tipo de coisa, eu já acho normal, picareta é picareta. Mas alguém acreditar nisso tem que ser muito intelectualmente limitado. Porque é óbvio que o Alexandre vai fazer o que ele quer fazer, o que ele quiser fazer. E é óbvio que todo o centro da nossa discussão deveria ser em deixar claro, independente de qual foi a causa, que pode ser que nós nunca saibamos, a motivação para a prisão do Felipe Martins é completamente estapafúrdia e ilegal. Esse é o foco. E agora nós estamos com essa situação, onde uma investigação da Polícia Federal serve para tentar provar que o Felipe Martins fraudou a própria entrada nos Estados Unidos para que ele fosse preso com base na invenção dele mesmo meses depois. É um negócio tão sem pé nem cabeça, tão retardado, que eu acho que nem a militância de esquerda vai conseguir defender essa tese. E olha que eles são especialistas em defender teses retardadas. E não que eles se importem com a verdade, né? Porque assim como alguns que dizem do nosso lado, o que eles mais querem, o importante, é espalhar uma narrativa. Mas a história de que o cara fraudou um documento para que ele próprio fosse preso é muito insana. É um nível de maluquice completa que eu acho que só pode ser uma técnica psicológica de estimulação contraditória, alguma coisa do tipo. É uma técnica de gaslighting, né? Pelo amor de Deus! Vejam assim, o grau de imbecilidade do que foi levantado. Como se Alexandre de Moraes precisasse de um comentário sobre uma possibilidade levantado pelo Paulo Figueiredo, que foi a mesma coisa que fez a Mary Grady. Ah, não, isso agora vai mudar todo o caso. Porra. E tudo bem. O cara quer ser candidato a senador pelo estado do Paraná, advogado nas horas vagas e tal. Mas alguns assuntos, eu não quero me deter muito mais sobre esse tema, mas alguns assuntos, eu acho que a gente precisa ter uma reunião aqui na cozinha de casa. Porque algumas pessoas, não em relação a ele propriamente dito, mas em relação ao público. Porque muita gente não entendeu aqui até agora, e eu reforço aqui a vocês que o meu único compromisso, eu tenho um compromisso contigo. É só esse. É falar o que eu acho que é a verdade. Existe uma verdade objetiva, ela tá lá, é uma verdade, e eu procuro chegar a essa verdade. O que eu te falo é a melhor representação que eu tenho apenas da verdade. Então, eu não tenho absolutamente nenhum compromisso em deixar de falar sobre um assunto ou falar apenas uma versão com o intuito de espalhar ou propagar uma narrativa. Eu não farei isso nunca. Se você quer isso, tem várias outras ótimas pessoas fazendo isso. E a esquerda faz exatamente isso na Globo News, e foi contra isso que eu me insurgi, e é por isso que eu faço o que eu faço. Então, muito menos, nunca, esse é o meu compromisso com você, eu vou comentar algo que eu acho que seja falso para espalhar uma ideia falsa, como me acusou de fazer o Dr. Chilique. Eu também não evito de tratar de um assunto porque as pessoas não querem ouvir aquela versão, querem ficar presas à narrativa preferida delas. Se é para falar o que você quer ouvir, volto a dizer, tem vários outros programas que fazem isso magistralmente. Já tinha na Jovem Pan. Tem jornalistas que batem no peito, fazem uma puta pose, se maquiam tudo para entrar no ar, e no final das contas eles querem falar o que vocês querem ouvir. Reparem, se alguém nunca falou algo que contraria a sua vontade, esse alguém não é confiável. E as razões para fazer isso são simples.
Primeiro porque é moralmente errado. Eu volto a dizer, existe uma realidade objetiva. Eu não creio que os fins justificam os meios. Eu estou aqui, esse é o meu dever, trazer informações e comentar sobre as informações, não esconder informações, porque isso vai corroborar um resultado final. Então é moralmente errado. A outra razão é uma questão de fé. E eu digo fé no sentido real da palavra. No sentido de fé como confiança em algo que você não vê. Confiança em alguém. Confiança no Logos. É a convicção, ter fé é a convicção de fazer o que é certo e falar verdadeiramente sobre os assuntos, porque você tem a certeza que o caminho é expor todas as informações possíveis que você possa, dentro da responsabilidade, falando a verdade, e isso é o suficiente para fazer o melhor acontecer. E o que é o melhor acontecendo? Ora, o melhor acontecendo nem sempre é o mais fácil. Por quantas vezes eu não falei aqui a verdade e me ferrei? Aí você fala assim, mas se ferrar é o melhor acontecer? Às vezes é. Às vezes é. Então, eu estava ouvindo ontem, né? Agradeço a Deus pelas pessoas que me elogiam, pelas que me atacam, pelas pessoas que me fazem bem, pelas pessoas que me fazem mal. Porque se as pessoas me fazem o mal por fazer o certo, isso eu creio que isso é o melhor para mim, pô. E isso sim é uma questão de fé. Espalhar a narrativa sem base concreta é como você construir uma casa na areia. Vem um vendaval e leva. Depois você fica decepcionado porque tanto te prometeram e não aconteceu. Cuidado com quem tenta te oferecer a solução mágica, a bala de prata, o documento que vai mudar tudo, que sozinho vai derrubar o regime. Eu tô nessa luta há um tempo, eu posso dizer a vocês, as coisas são mais complexas que isso. Eu sempre fui sincero com vocês sobre todos os assuntos, sempre falei que da Lei Magnitsky, por exemplo, falei da parte boa, dos efeitos das sanções, do quão bom seria se nós conseguimos também da sua aplicação, mas falei sobre as dificuldades, sobre a demora na implementação total. Fui realista quanto aos efeitos no curto prazo, nunca prometi bala de prata, solução milagrosa. E eu acabei de fazer isso no ar, falei, se preparem, tem idas e vindas, tem subidas e descidas, o trabalho é de longo prazo, e eu acho que as pessoas vêm aqui porque elas encontram informação verdadeira. Quem quiser militância política, eu não sou o local. Tem muitas pessoas nas rádios, nos lugares que fazem isso. Eu faço um programa que não é... Eu comecei minha carreira dizendo assim, né, seja bem-vindo ao Conexão América, é o programa que mostra a você o que está acontecendo. Mostra. Porque eu não quero que você acredite cegamente em algo, mas sobre que você entenda o que está acontecendo. Por isso eu só falo sobre a parte boa, sobre a parte ruim, sobre as minhas expectativas, sobre as dificuldades que o mundo real impõe sobre elas. E, de novo, não é o que você quer ouvir. É sobre a vida como ela é. O nome disso é, sei que está fora de moda, mas é jornalismo. Então aqui tem claramente uma diferença, porque enquanto eu faço isso, do outro lado as pessoas estão falando assim. Claro que vai haver um choque, né? Enquanto eu digo isso, reparem que na minha troca com o Dr. Chilique, eu ainda falo assim, não, eu tenho que confessar, você tem que dar aqui os médicos, você é um cara que expressou muito bem os problemas do caso no Tribunal da Opinião Pública. Por quê? Porque é verdade. Ah, mas você está elogiando o cara que está te esculhambando? É, mas é verdade, ele tem esse mérito. Então sempre vai ter uma diferença. Porque enquanto eu faço isso, do outro lado, estão as pessoas que falam assim, vamos espalhar que o Paulo Figueiredo está atuando com o Alexandre de Moraes, vamos falar que ele foi réu da Lava Jato, que ele foi preso na Lava Jato, que ele tem acordo com o Gilmar Mendes. Pô, mas de onde é que você está tirando isso? Ah, sei lá, meu irmão, mas vamos espalhar. Vai colar para alguns e alguns vão acreditar na nossa mentira. E cola. E cola. E é triste que uma cadeira no Senado do Paraná valha tanto aos olhos dessas pessoas, a ponto de elas terem uma conduta mentirosa e difamatória. E muitos falam que essa briga era para ter sido resolvida no privado. Eu concordo, já expliquei, procurei o Dr. Chiquinho no privado, mesmo depois dele ter me difamado publicamente na Rádio Auriverde. Esperei um dia. O que me leva ao segundo ponto, né? De tempos em tempos é importante você fazer uma depuração. Presta atenção nisso agora, olha para mim. Todas as pessoas cujo nojinho estético se sobrepõe aos seus valores morais. Se afastem de mim. Se afastem de mim. São as mesmas pessoas que deixam de votar no presidente Bolsonaro, porque ele fala muito palavrão, fala muita besteira. As pessoas que estão com defeito mental, que preferem colocar, é um grau de doença, né? O grau diferente da mesma doença.
Pessoas que preferem muitas vezes colocar na presidência alguém que defende um assassinato de crianças por meio do aborto, ou que quer subverter a república através da corrupção, preferem isso a uma pessoa que fala palavrão. É uma equivalência moral entre o maior ladrão da história do Brasil e o sujeito que às vezes tinha uma declaração mal interpretada pela imprensa. É o mesmo grau, é a mesma doença. São essas pessoas que vêm a mim e falam assim: ai, mas você não precisava ter sido tão grosseiro. Ai, não precisa falar palavrão, Paulo. Ai, eu achei desrespeitoso. Eu digo que isso é um defeito. É um defeito na alma. É um defeito na sua alma, porque você está mais escandalizado por eu ter usado palavrão do que pelo fato do doutor Chilique ter me acusado de lavagem de dinheiro, de parceria com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes, de ter dito que eu fui preso na Lava Jato, de ter debochado pelo fato de eu ter tido meu passaporte cancelado e não poder retornar ao meu país, de ter me acusado de agir em conluio com violador de direitos humanos que eu tenho gasto a minha vida combatendo. Essas são as pessoas que por muito menos xingam alguém no trânsito, xingam alguém porque discorda das suas opiniões, xingam até porque o juiz não marcou pênalti pro time de futebol. Mas não, quando tem alguém te difamando, te acusando de cometer crimes, aí não pode xingar, aí é demais. O sujeito prudente, é sofisticado, é moderado. Está todo mundo errado. Os dois lados têm um ponto. Pessoa que acha que todo mundo tem que ter o mesmo grau de respeito. O grau de respeito para tratar o Papa Leão XIV é da mesma forma que você trata o Marcola do PCC. Mas no fundo você não acha dessa forma, né? Dessas pessoas, eu quero dizer a vocês, e vale para o público, eu quero distância. Vale para público e vale para apresentador. Não me procurem. Não tem problema não querer me assistir, não tem problema me xingar nas redes sociais. Vocês são os sepulcros caiados. E fica aqui o meu posicionamento. Se você não quer que vagabundo que te difame, te calunia, seja tratado como tal, é a coisa mais lógica a fazer. Porque eu não sou para essas pessoas e elas não são para mim. E sem ressentimentos aqui. Não tem nada a ver com ego, tem a ver com incompatibilidade. Esse sou eu, quando você encontrar comigo vai ser assim, quando você conviver comigo será assim. O que tem uma contrapartida. Aos que preferem a verdade nua, crua, direta, franca, sem nojinho estético, tamo junto. A gente continua a nossa caminhada como a gente sempre fez. Na época em que eu fui um dos únicos a contestar o Mr. M, o Pablo Marçal, foi a mesma coisa. Esse aqui não é o meu primeiro rodeio, pessoal. Foi assim também quando eu comecei. Muita gente, ai não, tá falando do senador Soares Baguncinha, tá falando do Oswaldo Scroque. O que me traz ao meu último ponto, que é endereçar a narrativa de que eu tô dividindo a direita. Deixa eu deixar muito claro, de uma vez por todas. Isso é papo de imbecil. Isso é papo de imbecil. Eu sou o primeiro a dizer que eu vou estar unido com qualquer um que tenha os interesses momentâneos alinhados com os que eu julgo serem corretos. E muitas vezes eu sou criticado por isso. Mas picaretas, invariavelmente, se chocam comigo. Eu listei os casos aqui, são só alguns. Todos que tentaram te enganar com soluções miraculosas e fáceis, que te escondiam a verdade e que te entregavam uma narrativa militante político. E eu citei aqui o Oswaldo Scroque, o Soares Baguncinha, o Mr. M, tantos outros. Eles vão se chocar comigo e assim continuará sendo enquanto houver Paulo Figueiredo Show. E sim, eu tentei evitar a briga. Só fui responder de novo a difamação e calúnia contra mim no dia seguinte, depois de dar oportunidade para que todo mundo se entendesse no privado. Mesmo que tenham me criticado publicamente primeiro. Agora, quando eu vi que não era uma situação de mal entendido, que o sujeito estava me difamando de propósito e sabendo que estava mentindo, com objetivos eleitoreiros, a resposta será sempre assim, na lata, reta. Não gostou de palavrão, não gostou? Querido, não me assista, pô. Eu já tentei ser outra pessoa, não funciona, só sei ser eu. E eu digo a você, eu conselho para você de vida. Se você não reage, você dá a impressão errônea de que você tem algo a esconder, e eu não tenho. E eu digo a você, reaja diante do mal. A não ser que você tenha que dar outra face para evitar, por algo maior do que você.
E não havia nenhum benefício no meu silêncio. As únicas 3 coisas que eu posso prometer a vocês são verdade, franqueza e luta. Paulo foi cirúrgico, ele defende que o compromisso do comunicador precisa ser com a verdade e não com a conveniência. Ele critica quem prefere uma versão bonitinha dos fatos e mostra que ser verdadeiro tem custo, mas também tem valor. E o ponto mais forte, que muita gente evita, é que a direita precisa parar de idolatrar figuras e começar a amadurecer o debate. Gostando ou não do tom dele, a mensagem é clara: sem coragem não há mudança.